Shalom Aleichem, a paz seja convosco, e vamos para o capítulo 18 do livro de Jó, em que, mais uma vez, os dos chamados amigos de Jó, censuram ele pelas coisas que ele fala e censuram de um modo um tanto quanto acusador, Diz que então Bildade, o suíta, respondeu: até quando continuarás falando? Pensa bem. Procede com sensatez e então poderemos dialogar, porque somos considerados como animais e somos ignorantes segundo o vosso entendimento. Era um sentimento que eles tinham, e em relação ao que Jó falava, e Jó também tinha um sentimento muito ruim a respeito do que eles falavam. Eu falo, ó tu que consomes a tua própria ira, por acaso a terra será abandonada por tua causa? Será a rocha removida do seu lugar? É como se ele estivesse falando: Jó, você é o centro do universo, Todas as coisas importam e existem por tua causa. E daí ele diz assim: a lâmpada do maldoso e injusto se apaga e a chama do seu fogo se extingue. Na sua tenda a luz se escurecerá e a lâmpada que resplandece sobre a sua vida se apagará. Os seus passos, antes firmes e determinados, se reduzirão ao seu próprio juízo, e o seu próprio juízo o destruirá, porquanto seus próprios pés o conduzirão às armadilhas, e trôpego cairá nas redes à sua volta. É duro, As coisas que eles falam ali para Jó é um sentimento realmente muito acusatório, Aí ele diz: a armadilha o apanha pelo calcanhar e o laço o prende com firmeza. A corda maliciosa está oculta, armada em seu caminho, exatamente por onde seus pés devem passar. Ameaças de toda parte o deixam apavorado. Eles o perseguem a cada passo. Ele era rico, agora passa fome. A desgraça está pronta para despencar sobre ele. É realmente uma descrição muito acusatória sobre Jó, a gente entende, que numa discussão, quando você está ali num debate de frases, de palavras, você às vezes está tão pronto para responder que você não presta atenção no que se ouve, não consegue entender o sentimento daquele que fala, não consegue ter a compreensão da intenção e da luta daquele que fala. Então, justamente você encontra nessa situação, pessoas aos quais Jó fala e reclama das coisas, mas elas compreendem ele apenas como um reclamão e não entendem a necessidade do seu desabafo, assim como eles, assim como também Jó não consegue entender a razão das suas colocações, e só vê acusação. Então vai todo esse tempo aqui discorrendo, esses curtos capítulos vão discorrendo a respeito dessas situações. Ele vai dizer aqui: uma doença mortal se espalha pelo seu corpo todo, e faz com que seus braços e pernas apodreçam. Ele é arrancado da segurança de sua morada e o levam à força à presença do rei dos terrores. O fogo habita na tenda dele e nada do que possui permanece. Enxofre ardente se espalha sobre sua cova. Lembra, que Jó era um homem que possuía muitos bens, tinha os filhos, E de repente, naquele instante, os filhos ali morreram, os bens dele se perderam, A esposa dele desprezou ele por tudo que estava acontecendo, E essa é a descrição do que eles falam. Olha, isso é coisa do ímpio, O que está acontecendo, afinal? Por que você reclama tanto? Alguma coisa de errado tem nessa sua vida. O perverso é como a árvore seca, suas raízes apodrecem sobre a terra.
e seus ramos murcham em cima. O seu nome e a sua história desaparecerão da terra, e nas praças não mais se falará de seus feitos. Ele será expulso da luz e do mundo dos vivos para a escuridão dos mortos. Não deixará filhos, nem netos, nem nenhum descendente seu lhe restará nas moradas. Lembrando que a existência de Jó, ela findaria ali, né? Porque todos os filhos dele morreram, a esposa desprezou e ele mesmo estava morrendo, inclusive todos os seus bens, todas as heranças, tudo que ele possuía, né, havia sumido também nesse tratar ali, né? Diz assim: não, os habitantes do Ocidente apavoram-se e os do Oriente ficam atônitos de medo com as notícias sobre a sua ruína. Em verdade, essa é a habitação do ímpio, essa é a situação daquele que não conhece a Deus. Aqui termina essa fala dele. Capítulo 19 já inicia novamente com Jó. Né? Normalmente Jó fala cerca de 3 capítulos e os supostos amigos dele, né, falam um capítulo e jamais um grande discurso de Jó, né? O discurso de Jó sempre é 3, 4 vezes maior do que dos seus amigos, né? Mas assim a gente vai verificando até que vamos ver então a compreensão de Jó, até que então Deus se revela a Jó, mostra os seus propósitos e Jó é transformado no seu coração. Que seja proveitoso, né? O meditar desses capítulos. Dá um abraço a todos.